O chão seco estalava como vidro sob as botas de Naldo enquanto ele caminhava até o fundo de sua propriedade, onde o sol batia mais forte e a terra parecia pedir socorro. Era início de agosto, mas o sertão mineiro já dava sinais de que aquele seria o ano mais difícil desde o grande veranico de 1983. O pasto ralo, o cheiro de poeira quente no ar, o silêncio pesado dos pássaros, tudo anunciava um tempo de provação. Foi ali, naquele terreno duro feito casco de burro, que ele tomou a decisão que mudaria a história da pequena comunidade de Serra Clara e cavar um açude. Sozinho. A ideia surgiu como surgem as ideias que fazem o mundo andar, de forma humilde, quase silenciosa. Naldo tinha visto o pai fazer pequenos barreiros quando era menino, na época em que ainda existiam invernos generosos e as cheias traziam fartura. Mas agora, com 46 anos, ele queria algo maior, algo que pudesse segurar água não por dias, mas por meses. Algo que pudesse manter vivos seus bois, sua roça e sua família quando o céu decidisse fechar a torneira. Só que cavar um açude daquele tamanho não era coisa simples. Muito menos para um homem sozinho. E foi justamente por isso que os vizinhos começaram a debochar. Olha lá o Naldo querendo ser engenheiro hidráulico, dizia Tonico, passando a cavalo e rindo. Sozinho desse jeito, vai terminar no dia em que chover ouro. Esse buraco vai virar criadouro de sapo, isso sim, completava Zé Ribeiro. Açude bom é feito por máquina, não por teimosia. Mas Naldo não respondia. A baginha era dele, o suor era dele, o sonho era dele, se a seca que vinha não poupava ninguém, nem mesmo os que riam. Com a pá, enxada e cavadeira, ele começava ao amanhecer e só parava quando o sol desaparecia por trás da serra. O chão duro parecia resistir a cada movimento, como se desafiasse a determinação do homem que o enfrentava. A cada metro cavado, ele descobria pedras enormes, raízes profundas, torrões tão compactos que mais pareciam blocos de ferro. Era trabalho que calava a alma. Mas Naldo tinha paciência de quem aprendeu com a terra que nada cresce de um dia para o outro. Enquanto isso, a vila observava de longe. Alguns riam. Outros duvidavam. E alguns, sem coragem de admitir, começavam a se perguntar e se funcionasse. Quando o buraco chegou a 3 metros de profundidade, algo começou a mudar. A terra, antes clara e esfarelada, passou a escurecer. Umidade. Naldo sabia que isso significava uma coisa: o lençol freático estava mais perto do que diziam os boatos, e mais perto do que seus vizinhos achavam possível. Ele vai achar água, murmurou Dona Rita, vendo de longe. Esse homem nunca cava à toa. Mas os deboches continuavam. Vai encher quando? Provocou Tonico. Quando o céu pedir desculpa pela seca. Naldo seguia calado. A casa simples no alto do terreno era seu porto seguro, e todas as noites, antes de dormir, ele fazia um desenho mental do açude pronto, com margens firmes, talude bem feito, canal de desvio e saída de emergência. Nada sofisticado demais, mas preciso, funcional, durável. O tipo de obra que não depende de máquina grande, apenas de cabeça boa. Quando o buraco ficou amplo o suficiente para virar açude, Naldo começou a erguer as paredes laterais, compactando camadas de terra úmida com o auxílio de um tronco pesado. Era como construir um castelo de barro, só que em escala de gente grande. Cada centímetro tinha intenção. Cada curva tinha cálculo. Ele sabia, por experiência, que um açude mal feito abre a parede na primeira enxurrada, se destrói não só a obra, mas também a esperança. O tempo foi passando. Setembro chegou, seco como cinza. Outubro veio sem nenhuma nuvem. E a vila começou a sentir o peso da estiagem. Riachos que antes cantavam entre as pedras agora eram apenas corredores de areia. O gado magro procurava a sombra inexistente. As plantações, antes verdes, começavam a murchar como se o sol sugasse a vida diretamente das folhas. E foi aí que os deboches diminuíram. Tonico parou de passar a cavalo para fazer graça. Zé Ribeiro, antes falastrão, agora olhava para o chão quando via Naldo. E os mais velhos, sempre discretos, começaram a acompanhar o trabalho com genuína preocupação. Porque se a seca continuasse daquele jeito, ninguém teria água para salvar a próxima colheita.
Ninguém, exceto talvez Naldo. Um fim de tarde, enquanto ele ajeitava as paredes do açude, algo inesperado aconteceu. Uma pequena poça nasceu no fundo do buraco. Primeiro tímida, depois mais ousada, como se a água tivesse finalmente encontrado coragem para brotar. Naldo ajoelhou-se, tocou a água com a ponta dos dedos, fria, limpa, vinda das profundezas. Não gritou, não comemorou. Apenas sorriu. Mas alguém viu. Um menino que pastoreava cabras correu para a vila como se tivesse presenciado um milagre. Nasceu água no buraco do Naldo. A frase se espalhou como fogo em palha seca. No dia seguinte, metade da vila apareceu para olhar. A outra metade apareceu fingindo que passava por ali por acaso. E todos, sem exceção, pararam diante da água que agora subia, centímetro por centímetro, enchendo o açude como se tivesse anoitecido com vergonha e amanhecido orgulhosa. Com a chegada das primeiras trovoadas, fracas, mas suficientes, o açude finalmente ganhou corpo. A água se acumulava devagar, refletindo o céu, formando um espelho azul no meio da terra rachada. E quando a chuva forte caiu pela primeira vez, o açude segurou tudo. Não transbordou. Não arrebentou. Não cedeu. Ou seja, funcionou. Dias depois, enquanto a vila ainda tentava entender o que tinha acontecido, o pior cenário chegou, a seca final. Uma sequência de semanas sem uma gota de chuva. O solo virou pó. As plantações começaram a morrer de sede. O desespero pairava no ar como sombra pesada. Até que alguém teve coragem de perguntar: Naldo, será que a gente pode usar um pouco da água do seu açude? A resposta dele foi a mais simples e a mais bonita. A água é da terra. E a terra é de todos nós. E assim, pela primeira vez em décadas, a vila enfrentou a seca com dignidade. Não por causa de governo, nem de máquina, nem de milagre. Mas porque um homem simples decidiu cavar quando todos riram. Decidiu insistir quando todos desacreditaram. Decidiu confiar no que o chão dizia, mesmo que ninguém mais ouvisse. E naquela safra, quando quase todo mundo perdeu tudo, a comunidade de Serra Clara colheu. Não muito, mas o suficiente para viver. A partir daquele ano, Naldo não era mais motivo de deboche. Era motivo de respeito. O ChatGPT disse: com o açude garantindo água para os animais e para irrigar pequenas áreas, a vila conseguiu manter de pé o que, para muitos lugares vizinhos, já era um sonho perdido: feijão, milho, abóbora, hortas inteiras que só não morreram porque o açude segurou o pouco de água que o céu tinha dado. Mas o impacto real da obra começou a aparecer semanas depois, quando as famílias se reuniam ao amanhecer à beira do espelho d'água. Havia silêncio, havia gratidão, havia vida. As crianças chegavam primeiro, jogavam o chapéu no chão e mergulhavam os pés na água fria, dizendo que parecia até rio de verdade. Os mais velhos vinham depois, em passos lentos, alguns chorando sem vergonha, porque sabiam que estavam vendo algo que jamais esqueceriam. Foi nesse período que a percepção da comunidade começou a mudar de vez. A seca não atingia mais apenas a roça, agora atingia o espírito das pessoas. A cada dia sem chuva, a sensação coletiva era de derrota. Mas ali, diante daquele açude cheio, a vila recuperava algo que não aparecia nos relatórios de produção, mas que sustentava qualquer povo, vê esperança. Zé Ribeiro, antes o maior debochador, foi o primeiro a admitir: Naldo, cê me desculpa. Eu ri. Eu achei que cê tava doido. Mas hoje, ele engoliu seco, ajeitando o boné: hoje eu tô vivo porque você não desistiu. Naldo respondeu com a mesma serenidade que teve desde o começo. Eu cavei porque precisava. A água apareceu porque quis. E agora ela serve a nós todos. Uma noite, enquanto a família de Naldo jantava à luz de lamparina, bateram à porta. Era o prefeito da região, acompanhado de 2 técnicos. Boa noite, seu Naldo. Soube que o senhor conseguiu algo que nem a prefeitura andou dando conta de fazer. Será que podemos conversar? Naldo, surpreso, convidou-os para entrar.
Eles sentaram-se à mesa, olharam mapas, ouviram explicações, observaram croquis feitos a lápis e tentaram entender como um açude cavado à mão podia ser tão eficiente. Demorou pouco para perceberem que o segredo não era força, mas inteligência. O senhor pensou em vazão, pensou na parede, pensou na base. Isso tudo é engenharia, disse um dos técnicos, admirado. Não é engenharia, não, respondeu Naldo. É necessidade. Mas o reconhecimento não ficou apenas na fala. Em pouco tempo, a prefeitura pediu ajuda para mapear pontos onde outros açudes poderiam ser construídos. E logo a vila inteira se uniu numa força-tarefa para replicar a obra, criando pequenos reservatórios em áreas estratégicas. O conhecimento passou de mão em mão, de família para família, como se fosse uma herança valiosa. E foi aí que uma coisa inesperada aconteceu: as pessoas começaram a cavar juntas. Vizinhos que antes mal se cumprimentavam agora passavam o dia lado a lado sob o sol. Mulheres organizavam mutirões de comida. Crianças corriam levando ferramentas pequenas. Velhos ficavam na sombra dando instruções, contando histórias, lembrando como seus avós também guardavam água de cada forma possível. A comunidade, antes dividida pela seca, agora se reunia por causa dela. E conforme os açudes se multiplicavam, algo belíssimo começou a surgir: corredores verdes. Lugares onde antes era poeira agora tinham capim fresco. Lugares onde antes a terra rachava agora tinham sombra. Pequenas espécies de aves, há muito sumidas, começaram a voltar. Até os sapos, que muita gente torcia o nariz, retornaram, e com eles vieram menos insetos, menos pragas, mais equilíbrio. A natureza, como sempre, respondia na mesma intensidade em que era cuidada. Mas o momento que realmente virou lenda veio no final da seca, quando o pior aconteceu: uma das maiores propriedades da região, com dezenas de hectares de plantação, ficou completamente sem água. A represa principal secou. Os poços artesianos falharam. Bicos de irrigação pararam. Era o tipo de situação que arruinaria uma safra inteira, se poderia quebrar uma família com anos de trabalho. Foi então que, de maneira espontânea, sem reunião formal e sem liderança oficial, os moradores da vila tomaram uma decisão. Vamos dividir a água. E assim, pela primeira vez na história da comunidade, um açude alimentou não apenas quem o construiu, mas um sistema inteiro de troca solidária. Baldes, tambores, carroças, tratores, caminhonetes velhas, tudo serviu para transportar água do açude de Naldo para salvar a plantação grande. 3 dias depois, as primeiras fileiras de pés de milho voltaram a erguer as folhas. A lavoura foi salva. A família também. E foi esse gesto, mais do que o açude em si, que consolidou o respeito por Naldo. Ele não havia construído uma obra de terra. Ele havia construído uma obra de comunidade. Tunico resumiu o sentimento geral numa frase que ecoou por anos. Antes da seca, essa vila era um punhado de gente. Agora é um povo. Quando finalmente, meses depois, a chuva voltou com força, enchendo valas, lavando poeira, devolvendo o cheiro de mato, toda a vila correu para ver o açude de Naldo transbordar pela primeira vez. Não transbordou por falha, transbordou por saúde. A água escorria pela saída de emergência exatamente como ele planejou, irrigando trechos baixos e alimentando o solo com delicadeza. Naldo observava a cena debaixo de chuva, chapéu na mão, olhos marejados. Era como se a terra, finalmente, tivesse respondido. Eu vi seu esforço. Depois daquele dia, ninguém nunca mais riu do trabalho de um homem que ousou acreditar na força da persistência. E todos aprenderam algo que nem sempre aparece nos livros. Que cavar um açude não é abrir um buraco. É abrir futuro. Foi só no início do ano seguinte, quando o clima finalmente estabilizou, que especialistas da Emater chegaram à vila para avaliar o impacto real daquela série de açudes improvisados. Eles vieram preparados para encontrar erros, erosão, estruturas frágeis ou má gestão. Mas não encontraram nada disso. O que encontraram foi uma comunidade transformada. Viram famílias que antes produziam somente para sobreviver começando a produzir para vender. Encontraram solos menos degradados, pastagens recuperadas, hortas vigorosas, fruteiras renascendo.
Viram que as curvas de nível haviam sido reforçadas, que as áreas de recarga estavam sendo preservadas, que os olhos de água voltavam lentamente a correr. Era como se a vila toda tivesse se reorganizado em torno da água, se tudo começado a partir da obstinação silenciosa de um único homem. Os técnicos pediram para medir o açude principal. Analisaram o talude, examinaram a compactação, verificaram o nível de permeabilidade das bordas. E quanto mais medições faziam, mais embasbacados ficavam. Quem é que projetou isso aqui? Perguntou um dos engenheiros. Deus e a cabeça teimosa do Naldo, respondeu Dona Rita, cruzando os braços. Os homens sorriram, achando que era brincadeira. Depois perceberam que não era. A avaliação dos especialistas foi clara, para um açude cavado à mão, sem maquinário, sem estudo formal, sem planta técnica no papel, a obra de Naldo tinha eficiência e segurança raríssimas. E mais impressionante ainda, ela tinha inspirado outras pessoas a reproduzir o método com precisão surpreendente. Quando a reunião pública foi convocada na escola da vila, quase todo mundo apareceu. Os técnicos falaram por meia hora, explicaram os dados, elogiaram os resultados. Mas foi a última frase que ninguém esqueceu. O que vocês fizeram aqui não é artesanal. É engenharia social e ambiental. É um modelo. E pode mudar o futuro dessa região. Ao ouvir isso, muitos olharam para Naldo, que estava no fundo da sala, chapéu apertado contra o peito, sem saber onde enfiar o rosto. Mas a transformação estava longe de acabar. Nos meses seguintes, pesquisadores, estudantes e até jornalistas começaram a visitar a vila. Queriam entender não só o açude, mas o efeito indireto que ele havia provocado, união, resiliência, autossuficiência. As crianças passaram a estudar o ciclo da água usando o próprio açude como referência. A escola introduziu aulas de manejo de recursos hídricos. Agricultores começaram a registrar níveis de evaporação, infiltração e volume armazenado. Era um laboratório vivo, nascido não de teoria, mas de necessidade. E então veio a nova seca. Uma seca ainda pior. Os mesmos sinais do ano anterior apareceram: grama acinzentada, poeira fina, sol corrosivo, animais inquietos. Mas dessa vez, a vila não sentiu medo. Havia planejamento. Havia estratégia. E havia água. O açude de Naldo segurou firme. Os outros açudes, menores, também resistiram. A irrigação foi organizada de forma comunitária. Cada família usava só o necessário. Cada planta recebia o mínimo vital. Cada animal bebia sem desperdício. E enquanto povoados vizinhos enfrentavam perdas devastadoras, Serra Clara atravessou o período crítico com danos pequenos, quase simbólicos. Foi nesse momento que até os mais céticos reconheceram o óbvio: a obra de Naldo não tinha salvado apenas uma colheita. Tinha salvado a vila inteira. Tinha criado um sistema de resiliência que, antes, só existia em projetos governamentais caros e distantes da realidade rural. No auge da estiagem, uma equipe de reportagem veio registrar depoimentos. Queriam falar com o criador do açude. Naldo fugiu 2 vezes antes que conseguissem alcançá-lo sentado no batente de sua casa, tomando café e olhando o horizonte. O senhor imaginou que seu açude mudaria o destino da vila? Ele coçou a barba rala, pensou um pouco e respondeu: eu só queria garantir água pros meus. O resto foi a água que decidiu. No fim do ano, quando a chuva finalmente caiu, forte, abundante, necessária, a vila inteira correu novamente para ver o açude transbordar. Era um espetáculo. A água corria pela saída lateral como se desenhasse no chão a palavra futuro. E ali, no meio da festa improvisada, crianças brincando na lama, mulheres rindo com alívio, homens observando a força da enxurrada, Tunico subiu numa pedra e gritou: gente! Cês lembram quando a gente ria do Naldo? A vila inteira respondeu com risada. Pois é. Ele continuou. Sorte nossa que ele não riu de volta. Sorte nossa que ele cavou. O povo aplaudiu. E Naldo, que sempre evitava a atenção, abaixou a cabeça, não por vergonha, mas por humildade. Ele sabia que o mérito não era só dele.
Era da terra, da chuva, da persistência e, principalmente, da comunidade que aprendeu a transformar deboche em união. E assim, o homem que cavou sozinho acabou provando que ninguém constrói nada verdadeiramente grande sozinho. A seca daquele ano deixou cicatrizes por toda a região, menos ali. Porque ali, o povo tinha aprendido a escutar o chão. E o chão tinha dado sua resposta. Se você acredita que histórias como essa não são apenas sobre o passado, mas sobre o que ainda podemos construir juntos, se inscreva-se no canal. Todo o conhecimento que a gente compartilha aqui pode salvar uma vida, uma colheita, uma comunidade inteira. Porque no interior, quando um aprende, todos prosperam.